HC-SR04, para muitos um dos primeiros contatos com projetos embarcados. Uma coisa simples, conecte 4 fios, copie e cole um código que você achou na internet. Como mágica, você pode ler no seu monitor a distância do protoboard até a sua mão. Mas à medida que você aumenta a complexidade do seu projeto, os bugs começam a aparecer e você perde semanas tentando resolver problemas que você nem imagina de onde vieram. Vamos descobrir como ele pode estar reduzindo o desempenho do seu projeto e aprender a solucionar esse problema. O princípio de funcionamento do sensor se chama ecolocalização. Este processo permite deduzir a distância até objetos baseando-se na reflexão de ondas sonoras ao seu emissor. Morcegos e golfinhos, por exemplo, utilizam desse método para desviar de obstáculos, procurar comida e dar ré em seus carros. Vamos reproduzir esse processo com o nosso microcontrolador favorito. De acordo com a montagem do circuito, vamos iniciar as portas que estão conectadas ao sensor. Vamos também iniciar a comunicação serial e as portas de trigger como saída e eco como entrada. O algoritmo para medir a distância vai seguir o diagrama de funcionamento do sensor. Então, para acionar o transmissor, nós vamos enviar ao pino de trigger um pulso de 10 microsegundos de duração e armazenar numa variável o tempo que leva para a onda emitida voltar ao receptor com a função pulse_in. Resolvendo a equação para encontrar a distância, nós vamos multiplicar o tempo pela velocidade do som na atmosfera. Eu estou usando um valor de 343 metros por segundo a 20 graus Celsius, mas com certeza você pode ajustar isso daí para a sua temperatura local. Vamos converter as unidades de metro para centímetros ou milímetros e de segundos para microsegundos, e tudo isso vai nos dar uma distância total de ida e volta que nós vamos dividir por 2. E como esse sensor não tem uma precisão muito boa, eu geralmente descarto a parte decimal, mas você pode retornar como um float ou como um inteiro de milímetros, com os devidos ajustes. Eu carreguei então esse código no robô plataforma de testes que eu uso para essas coisas mais simples, e acompanhando no monitor dá para ver que as leituras são bem razoáveis, apesar de um pouco imprecisas. Talvez se eu calibrasse melhor a velocidade do som de acordo com a densidade e temperatura do ar, eu conseguisse um resultado melhor. E para testar se esse algoritmo clássico serve na prática, eu adicionei um código mais complexo. O robô agora vai seguir uma linha preta no chão com auxílio de sensores infravermelhos e parar quando detectar um obstáculo a menos de 10 centímetros de distância. E aí que a coisa ficou feia. Eu armazenei numa variável o tempo total decorrido durante as medições com o sensor de distância e comparei com a duração do percurso. O resultado mostra que de 7,1 segundos do total de 9,7 foram gastos esperando a resposta do sensor. Mas o que isso significa? Significa que o robô deixou de fazer medições importantes com os outros sensores, que algumas funções críticas deixaram de ser executadas no momento certo, que a resolução temporal das amostras foi reduzida imensamente. Durante esse tempo, funções como a Analog Write, que controla o sinal de PWM dos motores, continuam operando. Então, no meu caso, é possível que, aumentando a complexidade do código ou a velocidade dos motores, o robô passe a perder a linha de vista. É como aquela viagem chata com a criança no banco de trás que não para de perguntar se já chegou. E analisando o código-fonte de máquinas super eficientes, encontramos que certas funções são normalmente associadas a timers, e é isso que vamos implementar no código do sensor. Eu adicionei a biblioteca SimpleTimer e você está livre para usar qualquer outro temporizador da sua preferência.
Eu criei um objeto chamado timer, além de uma flag que vai indicar que esse temporizador marcou o intervalo que eu vou definir. Com a função setInterval do meu timer, eu defino esse intervalo em milissegundos e a função a ser chamada a cada marcação do temporizador. Essa função se resume a alterar o estado daquela flag, porque geralmente não é uma boa ideia executar funções extensas ou que contenham delays e funções que bloqueiam o código durante essas interrupções. Finalmente, eu isolo a minha função de medir distância sob a condição da flag. Além disso, eu vou adicionar a função run do timer, obrigatória para esse objeto continuar a funcionar. Em outras palavras, a cada 200 milissegundos, o timer altera o estado da flag para verdadeiro, e quando isso é verificado no loop, a função do sensor é chamada e a flag volta ao seu estado inativo. E dessa vez, o resultado é bem melhor. Apesar desses números parecerem satisfatórios, ainda há a chance de que a onda não retorne e o sensor ocupe o tempo precioso de seu microcontrolador. Existe um terceiro argumento que podemos adicionar à função BoolsIn para limitar o tempo máximo esperado antes que ela retorne o resultado. Eu encontrei um valor que vai me retornar, no máximo, 30 centímetros, o que é uma margem de erro bem grande que você pode calibrar de acordo com a sua necessidade. E detalhe, quando o timeout acontecer, a função vai retornar 0. Portanto, nós temos que considerar isso como um caso à parte. Eu aconselho calibrar os valores do timeout e do intervalo do timer para uma margem de erro bem generosa, afinal nós não queremos reduzir o alcance do sensor ao ponto de não conseguir uma leitura efetiva num momento crítico. E o resultado foi excelente. Dessa forma, o sensor serve ao seu propósito sem ocupar o processamento de variáveis mais importantes, como a posição do robô em relação à linha. Esse é um problema típico do HCSR04, que é um dispositivo relativamente lento e requer cuidados extras. Existem outros tipos de sensores de distância disponíveis no mercado, mais adequados se você precisa de uma resposta mais rápida ou de um campo de visão mais estreito, mas nenhum deles vai dar o visual característico de olhos ao seu robô, que nós sabemos é o mais importante. Se inscreva no canal, até mais e obrigado pelos peixes.